Quando é que vocês sabem que estão sendo vocês de verdade? Que estão sendo autênticos? Isso é uma questão difícil, não é? Eu gostaria de apresentar a vocês alguns entendimentos sobre como é que a gente pode viver uma vida mais autêntica, uma vida mais genuína, a partir de uma reinvenção do eu. Mas tem uma questão um tanto inquietante nesse tema, que é o fato de que, para haver reinvenção, precisamos considerar que fomos inventados. Também é uma questão um tanto difícil da gente considerar. Eu fui inventada. Imaginem só vocês no espelho dizendo isso. Eu sou uma invenção. Nós somos motivados a olhar no espelho e dizer, até por uma questão motivacional, não é? Assim, de um fortalecimento do eu, a dizer, eu consigo, né? Eu sou forte. Portanto, dizer, eu sou uma invenção, não é muito empoderador. Não é verdade? Mas nós somos uma invenção. E eu escolhi duas cenas muito especiais da minha vida, que posteriormente me fizeram entender melhor como é que eu fui inventada e como é que cada um de vocês também, né, foi inventado. E o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer com essa construção? Bom, a primeira é que eu me chamo Simone. Eu acho que vocês perceberam, né? Foi anunciado. Já cedo, criança, eu soube que o significado do meu nome vem do hebraico, que quer dizer aquela que sabe ouvir. Então, isso sugere uma pessoa empática, sugere uma confidente, uma pessoa compreensiva. Não é? Eu gostei disso. Me apropriei desse projeto. Eu nasci e recebi um nome, e esse nome veio com uma história. Certo? O nome tem uma história. Eu não tinha uma história. Eu não tinha uma história ainda. Mas o meu nome, sim. E apropriada disso, eu comecei a atuar como tal. Então, aí lá para os meus 8 anos, eu achei que era importante ter uma conversa muito séria, com meu irmão de 6 anos, para dizer para ele, né, o quanto ele precisava ser forte e fazer bons amigos, porque ele estava indo para a primeira série. Ele ficou só me olhando, né? Você, ele estava tranquilo com o fato de sair, né, do jardim para ir para a primeira série, eu acho que nesse momento ele perdeu essa tranquilidade. É claro que foi pura projeção. Achei importante dizer isso para ele, porque, na verdade, eu tive dificuldade, né, com a adaptação, com a mudança e tudo mais. A nossa existência, ela precede a nossa essência, disse Sartre. Então, primeiro a gente existe, e aí, ao longo da vida, a gente vai se tornando alguma coisa. Portanto, o eu não existe. Uma natureza humana não existe.
Né? O eu nesse sentido de eu verdadeiro. Entendem? Um eu verdadeiro, de uma essência, né? De uma natureza. A nossa essência, ela é vazia. Vocês conseguem imaginar, né, um bebê já com uma consciência de si mesmo? Podendo se dizer? Fazendo as suas escolhas? Não. Ele existe. E aí a gente precisa de um outro para dizer quem somos e como precisamos ser. Então imagine, você bebê, conviveu com pessoas, essas pessoas ensinaram você a ser uma pessoa, e você, de tanto ouvir essas pessoas, se identificou com essas falas. Portanto, você não sabe o que é ser de um outro jeito, para além da referência dessas falas. Então, existe um grupo, né? Nesse grupo de pessoas que você estava inserido, e estamos inseridos, a gente vai aprendendo coisas de modo que a gente não sabe ser de outro jeito, além dessas referências. Então, as pessoas do nosso convívio nos inserem, né, num universo de linguagem. As pessoas são, na nossa vida, a representação de uma linguagem. E a gente precisa dessa linguagem para existir. Fora dessa linguagem, o que existe? Fora de tudo que você sabe, fora de tudo que você consegue dizer, fora de todas as explicações que você construiu acerca das coisas, fora das ideias que nós construímos sobre nós, a partir da relação com o outro, e as ideias também que a gente construiu do outro, e as ideias que a gente constrói da vida, e todas as ideias que estão aí, ainda aquelas que a gente pode aprender, se apropriar. O que somos nós fora disso? Para além disso? Nada. Nada. Então, portanto, se existe uma essência, né, um eu verdadeiro, eu diria que esse eu verdadeiro é um nada. Olha que interessante. Ou angustiante. Um nada. E eu peço licença aqui para parafrasear Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria. E ele começa assim: eu não sou nada. Então, sobre essa essência vazia. Nunca serei nada. Acerca, né, de uma definição de nós. Nunca seremos nada enquanto uma definição. Mas ainda assim, tenho em mim todos os sonhos do mundo. O que diz respeito às nossas pulsões de vida, os nossos desejos. A gente começa de um nada, se constrói a partir de um outro, que também foi construído, e começamos a viver. Esse é o eu que a gente conhece. E é um eu que pode ser assim muito colaborativo na sua vida, ou pode ser um eu que te traz muitos problemas. Embora a gente goste de dizer que não sou eu, é o outro, né? Pode ter sido. É, inclusive, muitas vezes. A partir do momento que introjetou, agora é teu. Agora é teu. Eu acho que vocês perceberam que o que eu estou trazendo aqui não é só sobre o nome, né? Não é só sobre o fato de eu me chamar Simone, né? Ou você Paulo, ou você Amanda. Até porque tem muitas Simones que nem gostam de ouvir. Tem Simone que não quer ser psicóloga. É porque, nesse caso, me caiu bem.
eu precisava, assim como todos nós, né, precisamos de uma referência. A gente precisa de uma representação para poder construir a nossa identidade, para poder se sustentar em alguma coisa. A gente precisa de um eu, um ego para chamar de nosso. Né? Eu me apropriei. Mas é claro que a gente não só se apropria de projeções que são interessantes, né, e que podem ser, inclusive, assim, muito construtivas na nossa vida. A gente vai se apropriando de muita coisa, de muitas narrativas, do tipo, olha, olha a Amanda como ela é forte. Ela dá conta. E o Paulo, tão tímido, coitado, tímido demais. Como é que vai se relacionar assim? E a Rita? Nossa, a Rita puxou a tia. Temperamento complicadíssimo. Essa aqui não tem disciplina. Essa aqui vai ser o orgulho da família. Entendem? E dessa forma, vamos nos construindo a partir de tantas projeções. Eu gosto de uma fala de uma psicanalista chamada Anna Sui. E ela diz assim: a forma como você se vê é composta pela forma como você se vê sendo visto pelo outro. Entenderam? A forma como você se vê é composta pela forma como você se vê sendo visto pelo outro. Então, o nosso eu está fora da gente. Está fora da gente. Né? O outro me revela. O outro deve saber quem eu sou. Olha isso. E é por isso que a gente tem tanta preocupação em agradar o outro, em corresponder ao olhar do outro. É por isso que a gente tem tanta preocupação em conseguir dar conta de um estado de adequação, de competência. E a gente fica, né, testando esse retorno. Como será que eu estou? E aí, estou indo bem? O que você acha? Me dá um feedback. Deixa eu ver quantos likes. Esse ângulo aqui é melhor. E será que eu vou dar conta? Dar conta para quem? Para quê? E como a gente fica chateado, não é? Como a gente fica chateado quando a gente desagrada, quando a gente decepciona. E quantas coisas a gente deixa de fazer com receio de como o outro vai responder. E quantos sims a gente dá querendo, na verdade, falar um não. Quantas coisas a gente aceita por não ter coragem de dar um basta. Vocês conseguem visualizar neste processo aí uma ansiedade crescendo? Vocês conseguem visualizar? Não é? Nessa dinâmica de vida, o quanto isso é ansiogênico? O quanto isso nos leva a uma melancolia, a uma tristeza por não agradar e uma tristeza por se acovardar pelo medo de não agradar. E a gente começa a viver uma vida que não é a nossa, sabe? Que estranho. Tem todo tipo de efeito. Eu estou falando que essa construção do eu tem todo tipo de efeito. Eu estou enfatizando aqui os impactos que essa relação, né, da linguagem, da narrativa que nos constrói, os impactos que, na verdade, nos impede a expansão. Mas é claro que não é só isso. Não é só isso. Até porque nós somos elogiados. Né? Nós somos incentivados, nós somos aplaudidos.
O ponto é quando você se apropria disso e faz disso uma sentença. Porque tudo que a gente se identifica demais nos aprisiona. Ah, então agora eu tenho que dar conta de novo. E foi um sucesso, como é que. E agora fracassou. Tudo que a gente se identifica demais nos aprisiona. A minha filha Sofia tem 8 anos. E eu construindo aqui essa conversa, né, com vocês, ela veio e me disse. Ela participa bastante. Né, e ela perguntou: mamãe, está escrevendo o quê? E eu disse: eu estou escrevendo sobre o eu, sobre a construção do eu. Só para ver a reação dela, né? Sobre a construção do eu. Aí ela: mamãe, sabe que o outro, ele sabe um segredo da gente? Eu falei: é mesmo? Por quê? Ela falou assim: porque às vezes eu quero uma coisa e você já traz. A gente se antecipa, né? Mas ela finalizou assim: só que a gente sabe mais da gente. Tem coisas que a gente sabe que o outro não sabe. Isso é muito bonito. Eu espero que vocês saiam daqui compreendendo que, a partir do momento que a fala do outro entra, passa a ser responsabilidade nossa fazer alguma coisa com isso. É uma responsabilidade ética transformar essa narrativa a partir de uma coisa chamada desejo. Porque nada nos define numa totalidade, são só estados. Então, o que você faz com o que o outro faz de você? Essa também é uma fala de Sartre. E esse é um grande desafio. Assumir a responsabilidade dessa reinvenção. Porque é justamente pelo fato de ter um vazio, que é lá a nossa origem, que a gente pode se reinventar. Então, eu finalizo dizendo que você pode contar a sua vida através de uma história ruim. Né? E aí a vida vai ser ruim. Mas você pode contar a sua vida de um jeito diferente. E aí sim conseguir fazer uma nova história. Muito obrigada.